E se uma seita maligna invadisse a sua casa e finalizasse a pessoa que você mais ama, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Red tentando sobreviver e se vingar. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o culto de maníacos em Mandy, Sede de Vingança. Esse cara está para vivenciar a experiência mais traumática da sua vida. Após terminar o seu trabalho como lenhadora, Red Miller volta para casa onde mora com sua namorada Mandy, que trabalhava em uma lojinha e adora desenhar. Ele passa um tempo com ela vendo seus desenhos, e então os dois se deitam para conversar a respeito de como foi o dia e depois dormir. Os próximos dias do casal se passam tranquilamente, enquanto eles curtem a região isolada em que vivem, algo que o Red parece não gostar muito, já que ele sonha em se mudar. Algum tempo depois, Mandy termina de ler o seu livro e vai trabalhar. No caminho até lá, ela passa por uma van, que carregava um grupo de fanáticos da seita religiosa Filhos do Novo Amanhecer. E o pior de tudo é que o líder dos fanáticos, chamado Jeremiah Sand, vê Mandy e acaba ficando fascinado pela beleza da mulher, que nesse momento nem imaginava o inferno que a sua vida se tornaria. Aí, obcecado por Mandy, Jeremiah volta com o seu grupo para o hotel e se deita na cama com uma melancolia profunda, o que deixa a mãe Marlene muito preocupada, querendo saber o que deve ser feito para que ele melhore e se ela fez algo errado. E em resposta, Jeremiah fala que a falta de Mandy que está lhe afetando. E aí, como não queria mais falar com a senhora, o líder manda que ela busque o irmão Swan. Assim que o senhor chega ali, Jeremiah ordena que o cara traga Mandy para ele imediatamente, além de também usar o chifre de Abraxas para fazer um ritual bizarro para uma entidade maligna. Eles até mesmo decidem usar um dos fiéis do culto que está um pouco acima do peso como oferenda. Aí, enquanto Swan vai dar um jeito de capturar a Mandy, Jeremiah chama a irmã Lucy para dar uma relaxada, deixando bem claro que esses fiéis têm total confiança na liderança dele, sendo verdadeiros fanáticos. Mais tarde, Mandy está trabalhando em uma lojinha, quando de repente Marlene aparece ali puxando assunto sobre livros, querendo se aproximar estranhamente, e até mesmo mostrando interesse em sua vida pessoal. E infelizmente, por não ter astúcia o suficiente, a atendente acaba revelando o local em que mora. Ok, antes de tudo, é bom falar que independente do quão confiante você esteja na segurança do local onde você mora, a principal coisa que você não deve fazer ao conhecer um desconhecido é falar o endereço de onde você mora, ainda mais sendo uma pessoa meio estranha. O que Mandy fez aqui foi praticamente entregar de bandeja uma informação que é vital. Isso só piora quando lembramos que ela mora num local completamente isolado e que seria impossível receber ajuda imediata caso fosse necessário. E morando em um local como esse, ela deveria saber que manter a localização da sua casa em sigilo é extremamente importante. O pior de tudo é que a forma com que a senhora encerrou a conversa logo depois de saber a localização da sua casa deixou bem claro que algo estava errado. Além disso, Red escutou na rádio enquanto voltava para casa a notícia de que seitas religiosas estavam crescendo cada vez mais e se tornando mais perigosas por conta do seu fanatismo. Então, sendo um cara que mora com a sua mulher em um local completamente separado da civilização, ele deveria no mínimo ter preparado algum sistema de segurança para a residência, ou comprado armas. Além, é claro, de avisar a sua esposa que ela deveria ter cuidado com as pessoas com quem conversa, ainda mais se elas parecerem um pouco esquisitas. E é bem estranho que o governo tenha um conhecimento claro dessas seitas fanáticas e não tenha tomado nenhuma atitude a respeito. Afinal, não é incomum que esse tipo de culto extremista faça ataques mortais a pessoas inocentes. Um bom exemplo disso é a seita liderada por Charles Manson, que cometeu uma série de finalizações em meados dos anos 70, sendo uma das vítimas a famosa Sharon Tate, a esposa do diretor Roman Polanski. A seita de Manson não era bem uma seita religiosa igual ao do filme, porém o perigo que ambas representam para a sociedade é igual, pois nos dois casos os fiéis idolatram completamente o seu líder, a ponto de cometerem crimes terríveis apenas por um simples desejo do escolhido. E para quem não sabe por que isso acontece, é muito simples na verdade. Os líderes acham pessoas vulneráveis que muitas vezes não têm amigos ou um lugar para pertencer, e prometem coisas como irmandade, amor, compreensão e riquezas para essas pessoas. Aí, mesmo que esses coitados não tenham os ideais idênticos ao do manipulador, eles seguirão todas suas ordens por medo de serem abandonados mais uma vez, e acabarem ficando sozinhos como sempre, o que acaba criando um relacionamento à base do medo da rejeição e do abandono. Isso na verdade é bem mais comum do que você pensa. Claro que não é sempre que um culto é criado dessa forma, porém diariamente você consegue ver pessoas se juntando para fazer ou falar coisas questionáveis e muitas vezes criminosas, principalmente na internet. Um caso claro disso são os grupos de jovens doentes do Discord ou nos chans, onde vários desses excluídos patéticos se juntam para expressar sua podridão uns para os outros, e até mesmo fazem vítimas no caminho. Nesse caso, eles podem não seguir um líder cegamente, mas o medo de acabarem sendo abandonados por conta de sua natureza podre faz com que cada um deles faça coisas terríveis para se provar para os outros. Mas é claro que algumas dessas pessoas são apenas manipuladas cruelmente para se inserir nesse meio. O problema é que uma vez dentro, é quase impossível sair. Assim que anoitece, Swan e alguns outros fiéis vão até um local isolado para realizar o ritual. Então, Swan sai do carro e toca o chifre de Abraxas para chamar a atenção dos Black Skulls, ou Caveiras Negras se você preferir. O bizarro é que depois de alguma espera, vários motoqueiros que se assemelham aos cenobitas de Hellraiser aparecem ali pilotando motos e quadriciclos. Então eles bebem um líquido misterioso e dizem que sangue deve ser pago com sangue.
Red, indicando que um pacto foi firmado. Mas sem terem noção disso, Red e Mandy estão em casa assistindo um filme de alienígenas. Após o fim do filme, os dois se deitam para dormir. Isso tudo sem perceber que a gangue de cenobitas metaleiros estava se preparando para lhes atacar. Pela madrugada, os Black Skulls e o culto fanático entram na residência do casal e imobilizam os dois coitados, que só queriam dormir em paz. Então eles apagam Red e levam Mandy para a cozinha, além de que eles também entregam outro fiel como oferenda para os Caveiras Negras. Já na cozinha, Mandy está acompanhada de Lucy e Marlene. A senhora fala que os motoqueiros já foram e que tudo ficará bem desde que ela coopere com o culto. Caso contrário, Red é quem sofrerá. Aí Marlene dá um tapa na refém por ciúmes, já que Jeremiah parece aficionado pela mulher, e então ela pega um líquido estranho, que é pingado no olho de Mandy. Depois disso, as fiéis pegam o que parece ser uma vespa e usam o ferrão do animal para picar a Mandy no pescoço, o que deixa a pobrezinha catatônica e bem doidona. Aí a mulher é levada até a sala onde Jeremiah e alguns outros fanáticos estão descansando. O líder fala que sentiu uma atração entre os dois no momento em que se viram na estrada, quase como se ela estivesse chamando por seu nome. Mas ao contrário do que ele esperava, a mulher olha para ele e fala que tudo que vê é um homem prestes a morrer. O cara ignora isso e começa a falar de uma maneira como se estivesse tentando convencer Mandy a segui-lo como um messias, assim como os outros fiéis fazem. Ele até mesmo coloca uma musiquinha para dançar e seduzir a mulher, além de também fazer um discursinho a respeito de como foi escolhido por Deus, ou por alguma outra entidade que queria fazer dele o escolhido. Porém, nem a dança do acasalamento e nem a palestrinha dão certo, e a refém apenas diz que o homem é um completo patético. Fora que ela também detona a música dele com risadas, o que deixa o cara totalmente apavorado. Após isso, Jeremiah vai para a frente de um espelho e começa a falar com o próprio reflexo para ver se acha respostas do que fazer. Praticamente um Capitão Pátria depois de encher a barriga de leite. Aí cheio de raiva ele vai até Red, que está amarrado e amordaçado, e manda sua seguidora fiel Lucy jogar roleta russa, para mostrar o que é o verdadeiro amor. Aí mesmo morrendo de medo, a jovem aperta o gatilho, dando a sorte de não ter bala na agulha. Com isso feito, ele zomba do amor do casal e golpeia o abdômen de Red com uma adaga, ao mesmo tempo em que fala que ao contrário de Jesus, ele não iria se usar de sacrifício, praticamente dizendo que é o Messias assim como Cristo. Em seguida, os cultistas trazem Mandy dentro de um saco de pano e penduram ela na frente de Red. Aí sem poder fazer nada, o pobre homem assiste enquanto litros de combustível são jogados em sua amada, e ela é transformada em uma pilha de fogo fúnebre. O revoltante é que ao contrário dele que estava perdendo sua alma nesse momento, todos os fiéis dão risada de alegria ao ver a terrível cena. Assim que tudo é finalizado, os doentes vão embora, deixando Red pendurado e vivo no mesmo lugar, quase como se quisessem mostrar que nada pode se opor a eles, já que Jeremiah é o escolhido de Deus. Mas mal sabiam esses idiotas que deixar o Red vivo foi o mesmo que acordar o próprio diabo. Bom, o casal realmente ficou em uma situação muito complicada aqui. O melhor que eles poderiam ter feito para evitar tudo isso eram aquelas precauções essenciais que uma residência deve ter, ainda mais quando se mora em um local isolado. E jogando pela facilidade com que a casa do casal foi invadida, é seguro dizer que as portas não tinham nenhum tipo de tranca a mais como um ferrolho. Fora que dá pra adivinhar que por morarem longe da civilização, os dois nem devem ter passado a chave na porta, o que é sem dúvidas um erro gigantesco. Independente de onde você mora, se é uma região segura ou não, sua principal preocupação deve ser a segurança, ainda mais quando se mora longe de qualquer tipo de ajuda. O certo aqui seria apenas passar a chave na porta, como também ter algumas proteções extras, como uma tranca de ferrolho ou uma corrente com trinco, que é bem usada em alguns prédios para se ter segurança na hora de atender uma possível visita. Além, é claro, de um sistema de alarme, mesmo que eles fossem bem caros nos anos 70. Isso tudo poderia ser cogitado pelo casal. Até mesmo aquele velho alarme da cerca com latas ao redor da propriedade já serviria para avisar Red de algum intruso. Pois vamos combinar que morar em uma época onde é comum seitas radicais estarem em atividade e ainda assim não tentarem proteger a própria residência é puro suco da burrice, né? Outra opção boa seria adotar alguns cachorros de guarda para cobrir os 4 cantos da casa, e julgando por como o local é isolado e espaçoso, seria um ótimo lugar para deixar os animais, que não só serviriam como defesa, mas como alarme também. Só que sem dúvidas, a principal defesa aqui seriam armas de fogo, mesmo sendo aquelas de caça, e levando em conta que o casal mora em uma época nos Estados Unidos em que as gangues e cultos religiosos perigosos podem andar livres por aí, é bem seguro dizer que arranjar uma arma de fogo é uma tarefa muito simples, e praticamente obrigatória. Além disso, dá pra perceber que toda essa situação envolvendo a morte da Mandy foi inspirada pelo assassinato de Sharon Tate. A forma em que aconteceu pode não ser igual, mas sem dúvidas tem uma inspiração nisso, e foi como eu disse anteriormente. Sabendo que as seitas fanáticas estão tão ativas assim, o governo já deveria ter dado início a um plano para acabar com elas, ou pelo menos enviar policiais para todos os cantos, na intenção de diminuir os danos que esses fiéis pudessem causar. O problema mesmo seria caso os próprios agentes fossem parte dessas seitas. Fora isso, Mandy deveria ter tentado de toda forma se livrar das suas amarras para lutar contra suas sequestradoras. Afinal, não havia nenhum motivo para acreditar em qualquer coisa que elas falassem. E julgando que uma das mulheres parece ser uma senhora fraca, era válido a Mandy tentar acabar com elas em um 2 contra 1. Ainda mais se ela conseguisse soltar as mãos e pegar a Lucy de surpresa com um soco na traqueia, se livrando de uma vez de sua maior ameaça ali. Depois disso, seria muito mais simples lidar com a Marlene, principalmente porque a senhora provavelmente ficaria surpresa pelo ataque repentino. E falando no que a mulher deveria ter feito, ao invés de zombar do líder do culto, sua melhor opção era fingir
fingir ser uma fiel para encontrar seu marido e soltá-lo, ou pelo menos fingir até ter uma oportunidade clara de ameaçar Jeremiah e usar ele como refém. Aí, levando em conta que ele é adorado pelos seus seguidores, Mandy poderia usar a vida dele para liberar seu marido e conseguir um carro para ir embora. E olhando a forma como ela foi amarrada na cadeira pelos antebraços, seria uma tarefa relativamente simples se liberar, ainda mais vendo que as cordas estavam por cima de suas mangas, o que tornaria ainda mais fácil mover os braços pela corda. Mas caso isso não desse certo, Mandy ainda poderia se levantar, pular e cair com tudo batendo a cadeira no chão. Aí nessa tentativa, ou a cadeira quebraria, permitindo que ela se soltasse, ou a mulher ficaria toda machucada sem poder sair, o que não ia mudar muita coisa, visto que ela já estava sem opções. E digamos que por ter sido dopada, a melhor ideia seria entrar no jogo dos cultistas por um breve momento para conseguir sobreviver. Só que apesar de tudo isso que eu disse, o maior erro até aqui, sem dúvidas, foi o cometido pelos fanáticos. Afinal, deixar um homem raivoso para trás é uma ideia completamente estúpida, pois como ele não tem mais nada a perder, sem dúvidas o cara vai arriscar a própria vida para se vingar, causando muitas perdas. E galera, eu vou falar melhor sobre os Black Skulls mais pra frente, mas digamos que eles são uma espécie de humanos sobrenaturais. Algum tempo depois, Red finalmente consegue se libertar e ir até onde a sua esposa foi finalizada. O mais triste é que restou apenas o crânio da sua amada, pelo menos até que o vento começa a soprar, levando as cinzas embora, deixando o coitado sozinho e cheio de uma fúria sem limites. Após isso, Red vê um comercial sobre o Cheddar e se deita para dormir, sabendo que nunca mais poderá tocar em Mandy, e isso faz ele sofrer terríveis pesadelos, o que desperta não apenas o homem do seu sono, como também uma terrível sede de vingança. Então ele enche a cara, desinfecta a ferida com a bebida e vai até o trailer de um amigo antigo chamado Carothers. Chegando lá, Red pega uma besta chamada Ceifadora e se prepara para ir caçar. O homem fica furioso com isso, mas não fala nada. Ele até mesmo oferece alguns dardos poderosos para que o Red consiga finalizar o que estiver caçando. Isso faz o Vingador desabafar e falar a verdade, dizendo que irá atrás de vingança contra os fanáticos religiosos e contra os motoqueiros cenobitas que finalizaram a sua mulher. Essa descoberta deixa Carothers sem saber o que dizer, desejando apenas que seu amigo seja cuidadoso quando for atrás desses maníacos, pois os Black Skulls são extremamente perigosos e sádicos, adorando a sensação de dor. E esses motoqueiros são finalizadores pirados, que já acabaram com inúmeras vidas de caminhoneiros ao longo da estrada. Aparentemente, eles eram criminosos normais, se é que dá pra dizer isso. Porém, um antigo chefe se irritou com a gangue e produziu uma substância extremamente poderosa para se livrar deles. O problema é que essa substância acabou deixando eles ainda mais loucos e com sede de sangue, o que faz a chance de Red conseguir vingança ser extremamente baixa. Mas sabendo que seu amigo não iria desistir, Carothers o informa da última localização que os motoqueiros foram vistos. Aí, sabendo disso, Red vai a uma caverna e forja para si mesmo um machado cromado, que será usado para finalizar todos os seus alvos. Ao anoitecer, o cara vai até a localização dada por Carothers e fica de tocar esperando os cenobitas se mostrarem. E assim que eles dão as caras, Red usa a besta para derrubar o último dos motoqueiros, o Scabs. Aí, com isso feito, ele vai para cima do assassino com um carro para atropelá-lo. Só que de alguma forma, os metais da armadura do maluco fazem o carro do Vingador capotar. Ok, é impossível entender a dor que Red está passando. Com certeza eu também iria querer vingança. Porém, agir de cabeça quente nessa situação é pedir para morrer. E pior, morrer sem conseguir vingança. E agora que o cara descobriu que os motoqueiros são maníacos psicopatas que estão constantemente sob o efeito de alguma substância extremamente poderosa, que os faz adorar a dor, o que praticamente os torna máquinas de matar, já que não vão parar até ficarem completamente imobilizados. Sabendo disso, ao invés de pegar apenas uma besta e um machado, seria mais inteligente ir comprar umas armas em uma padaria qualquer, já que ele está nos Estados Unidos. Ou quem sabe colocar facas escondidas em seu calcanhar para uma emergência. E por fim criar alguma armadilha, visto que ele sabe onde os Black Skull estão. Desse jeito ele poderia atrair um dos motoqueiros e acabar com os caras sem alertar o resto da gangue. Fora que Red poderia pedir ajuda ou contratar o Carothers para ajudá-lo nessa missão. Um jeito de acabar com os motoqueiros facilmente seria colocando um cabo de aço na estrada e ter um meio de esticar apenas quando o último estiver passando, já que eles estavam a uma distância considerável um do outro, porque aí dessa forma ele conseguiria finalizar o Scab sem se envolver em uma capotagem, né? Dessa forma ele só não poderia acabar com os doentes de uma forma mais simples e fácil, como também não se arriscaria tanto, igual ele fez. Aliás, é impossível imaginar como exatamente um ser humano normal conseguiu fazer um carro capotar, porque nenhuma peça que o cara tivesse em sua armadura deveria ser capaz disso. O que nos leva a pensar que realmente esses caras têm um pezinho no sobrenatural para serem capazes de fazer algo assim. E cara, sério, depois de tudo que o Carothers contou, é uma maluquice imaginar que o governo ainda não mandou uma unidade tática completa para a região, na intenção de caçar e acabar com os Black Skulls, porque o fato dos caras estarem finalizando caminhoneiros podem acabar mexendo com a economia das cidades, visto que muitos outros motoristas iriam deixar de passar por aquele caminho devido ao medo de virar a próxima vítima. Na vida real, esses motoqueiros provavelmente já estariam a 7 palmos da terra com suas armaduras completamente perfuradas por fuzis de alta precisão. Isso levanta uma questão muito importante. Por que é que isso ainda não aconteceu? Será que os governos estão em crise por conta do súbito aumento de cultos fanáticos? Ou talvez até o alto escalão pode ter sido infectado por esses fiéis? Bom, isso é algo que nunca saberemos. Algum tempo depois, Red acorda em um banheiro
com uma das mãos algemadas a um cano e com a outra pregada no chão. E percebendo que o prisioneiro acordou, Cis se aproxima e corta a camisa preferida do cara, o que é uma baita maldade. Além disso, ela também bate no refém e pergunta se ele quer morrer. O azar dessa Black Skull é que Red consegue soltar o cano para acabar com ela e jogá-la em um poço que tinha bem ali do lado. Com isso, o homem remove o prego da mão, pega um estilete e coloca um colete. Aí ele sai do porão e vê que estava em uma casa toda revirada com corpos mortos jogados pelos cômodos. Já na sala, ele vê o Fo Pig assistindo filmes adultos e se aproxima para finalizá-lo. O problema é que a sua presença é notada e os dois entram em uma briga corporal violenta. Red é ferido no processo, mas consegue finalizar o maníaco e se banhar em seu sangue, mostrando que ele está adorando essa vingança brutal. E aparentemente até o universo quer que Red tenha sua vingança, pois a Cis aparece ali com uma arma e erra o seu tiro, dando a chance de Red se aproximar para finalizar o trabalho. Isso tudo enquanto ele reclama do fato da sua camisa favorita ter sido destruída. E aí, para se manter ligado, o cara cafunga muito pó de plim-plim-plim. Após isso, Red recupera o seu machado cromado e acha um pote de vidro com aquela substância estranha. Por algum motivo ele decide provar aquilo e acaba ficando completamente afetado, quase como se tivesse ingerido a substância ilícita mais forte do mundo. Aí, completamente doidão, ele sai da casa procurando o último motoqueiro para finalizar. Ou esse era o plano, né? Pois o Scratch, o líder dos Black Skull, simplesmente retira a flecha do corpo e se mostra pronto para lutar como se nada tivesse acontecido. Então os dois entram em uma briga violenta e o motoqueiro mostra que mesmo estando ferido, ainda é um oponente extremamente forte. Mas ainda assim ele sabe que Red está em melhor condição. E vendo que não ia ganhar, o maníaco começa a zombar do homem falando da mulher dele. Aí, puto da vida, Red joga o cara no carro em chamas e finaliza o inimigo brutalmente com um golpe do seu machado cromado. E com isso feito, Red acende um cigarro no corpo do motoqueiro e vai atrás dos fanáticos da seita. Bom, com certeza podemos dizer que apesar de ter sofrido um pouco, Red ainda teve sucesso em fazer o que queria. Porém, essa tarefa de eliminar os motoqueiros poderia ter sido bem mais fácil, se o cara parasse para pensar um minuto. Pois após derrubar o primeiro criminoso, ele deveria ter dado um golpe final no viciado e roubado suas roupas. Dessa forma, Red não apenas poderia se aproximar dos outros mais facilmente, como também teria uma proteção extra, visto que essas roupas são quase como armaduras. Dessa forma, ele ficaria muito mais protegido e teria eliminado uma grande ameaça. Depois de fazer isso, Red deveria ter procurado melhor na residência, pois sua besta e machado estavam praticamente do seu lado. Com essas armas em mãos, teria sido muito mais simples lidar com o grandalhão que estava no sofá. Mas caso ele não as achasse, ainda tinha uma faca bem em cima da mesa, o que sem dúvidas é melhor do que um simples estilete. Fora que ele poderia se abaixar e ir se aproximando de uma maneira que seu reflexo não apareceria na televisão. Após ter finalizado os dois motoqueiros dentro da casa, Red deveria ter pego a arma da Cis e procurado por munições nos cômodos, ou quem sabe até mesmo por outras armas, já que aquela dificilmente seria a única da gangue. Isso tornaria o resto de toda a jornada bem mais simples, e ele não se arriscaria lutando contra uma máquina de matar que não sente dor, pois seria muito mais fácil acabar com o Scratch com um tiro. Além disso, Red não deveria de jeito nenhum ter provado aquela substância estranha que estava dentro do pote de vidro, pois poderia ser algo que acabaria com a sua sanidade, igual o que aconteceu com os próprios motoqueiros. E agora, para dar um contexto melhor do que aconteceu com esses motoqueiros, eu vou dar uma explicada sobre o que eles são. Aquela substância que eles tomaram, na verdade, é uma substância que rima com LSD. Brincadeira, ela não rima, mas a escrita é bem parecida, se é que vocês me entendem. Porém, essa é aparentemente uma mistura líquida extremamente potente da droga, que acabou transformando os quatro nesses monstros, ou subdemônios, se é que dá pra falar assim. Pois apesar deles quererem sentir dor e infligir dor nos outros, e terem alguns atributos sobre-humanos, como força e resistência à dor, e até mesmo conseguir capotar um carro apenas com o corpo, eles ainda podem ser finalizados. E como aqui muitas coisas ficam em aberto, não dá pra saber se foi o LSD que fez os Black Skulls ficarem poderosos, ou se ela fez eles terem contato com o tal demônio Abraxas. E por isso, sempre que a flauta de Abraxas é tocada, eles têm que atender o chamado para formar um pacto com o responsável. Em seguida, o Red chega na base de uma antena de comunicação e se encontra com um químico que fornecia produtos aos motoqueiros. E ao perceber que tinha um visitante, o homem até pensa em pegar sua arma, só que ele desiste e apenas se vira para conversar, dizendo que está tudo bem porque a sua tigresa não está agitada, meio que dando a entender que a tigresa ficaria agitada se sentisse perigo. Porém, por algum motivo, ele deixa o animal ir embora e diz que o que fizeram com o Red foi uma enorme injustiça, mostrando em seu rosto que não concordava com aquilo. E por esse motivo, o cara fala onde os filhos do Novo Amanhecer estão escondidos. Aí, sabendo disso, Red chega no local indicado no dia seguinte e usa uma armadilha para furar os pneus de uma van que estava saindo. Assim que o carro para, o Vingador aparece do nada e joga Swan para fora, deixando apenas Lucy lá dentro. O velho entende que vai se ferrar e começa a zombar da morte de Mandy. Aí, para impedir que o pecador fale mais, Red finaliza ele brutalmente. Então ele deixa Lucy para trás e vai para cima do restante dos fiéis, jogando o machado à distância para finalizar um deles. Depois ele pega uma motosserra e vai para cima de um fanático que também tinha uma motosserra bem maior. Aí, no melhor estilo Ash Williams, os dois começam uma briga de motosserras. O único problema é que a motosserra do inimigo era maior e a do próprio Red estava com problemas para ligar. Mas apesar disso, a disputa acaba sendo bem equilibrada, até que o Red perde a sua arma, fazendo com que ele precise pegar uma corrente para lutar.
cara, o que acaba dando muito certo, e ele finaliza o cara lhe derrubando em cima da própria arma, deixando claro que é bem mais importante saber usar a arma que tem do que ter uma arma grande e não ter habilidades. E é claro que eu estou falando das motosserras. Após acabar com esses fiéis, Red entra na igreja para ir até o fundo do templo, onde se encontra com Marlene. A mulher parece estar totalmente fora de si por conta do ciúme que sentiu de Mandy, dizendo coisas sobre ser a melhor amante para o Jeremiah, algo que é totalmente ignorado pelo Red, pois logo em seguida ele vai até onde o líder está e joga a cabeça da Marlene para ele. Jeremiah fica morrendo de medo do Vingador, mas por se achar o verdadeiro Messias, ele começa a falar que não pode ser machucado graças às bênçãos de Deus, enquanto o homem é apenas um ser humano qualquer, ao contrário dele, que tem alucinações inimagináveis. Aí, ouvindo isso, Red apenas diz que o fanático é um psicótico completo, com delírios de grandeza, e percebendo que vai acabar se ferrando, Jeremiah começa a pedir misericórdia, dizendo que pode salvar a alma do homem, já que é o escolhido de Deus. E vendo que isso também não funcionou, ele até se oferece para ajudar o cara a relaxar. E sim, é desse jeito que você pensou. Aí num momento épico, Red fala que é o único Deus de Jeremiah e finaliza o cara esmagando a sua cabeça. Depois ele coloca fogo em toda a igreja e vai embora sabendo que conseguiu vingar a sua amada esposa, mesmo que isso não adiante nada, já que agora ela se foi. Ok, antes de tudo dá pra entender que Red não finalizou a Lucy por pensar que ela era apenas uma jovem que estava sendo manipulada pelo culto. Porém, sendo isso verdade ou não, a garota estava diretamente envolvida na morte da sua esposa, sendo que foi ela quem ajudou a dopar a pobre coitada. Por esse motivo, a melhor decisão aqui seria acabar com a garota e finalizar qualquer possível cultista. Fora que a Lucy poderia correr para a igreja e avisar Jeremiah para fugir, ou quem sabe até mesmo aparecer de surpresa e golpeá-lo por trás, o que com certeza facilitaria muito o trabalho de Red. Além disso, ao invés de simplesmente ir embora da antena de comunicação, Red poderia ter pego a arma do químico emprestada, pois como o cara não queria problemas, ele provavelmente não negaria. E essa arma seria muito útil para se livrar dos cultistas mais fortes e loucos, como o cara da motosserra, por exemplo. Agora, se tratando do que Red realmente quer, ele parece estar mais interessado em conseguir sua vingança do que qualquer outra coisa, o que é bem óbvio. Mas sendo assim, a melhor coisa que o cara poderia fazer aqui era queimar diretamente a igreja com Jeremiah, Marlene e qualquer outro fiel dentro. Isso não só finalizaria os fanáticos, como também seria a vingança perfeita, levando em conta o que aconteceu com a sua amada. Mas digamos que aquele LCD mexeu com o cara, já que ele praticamente ganhou a força do Montanha do Game of Thrones, depois de tomar aquele negócio, e até mesmo conseguiu falar com uma voz diferente enquanto finalizava o Jeremiah, quase como se estivesse possuído por algo, talvez o próprio demônio Abraxas. Fala galera, isso foi como derrotar Mandy, sede de vingança. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse passar um final de semana em uma floresta isolada e acabasse na mira de uma família de psicopatas, o que você faria? Quer saber o que esse casal vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e nunca deixe de trancar bem a casa antes de dormir.